Bom dia, pessoal. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós estávamos trabalhando, e aí eu vou levantar uma questão aqui para a gente pensar. Dia 13 de maio de 1888, como nós sabemos, aconteceu a abolição da escravidão. Não foi aquela abolição sonhada pelos negros, a gente já sabe disso, né? Nem de longe se aproximou do projeto dos abolicionistas negros, mas o fato é que, do ponto de vista legal, houve abolição da escravidão. A pergunta que eu faço para a gente continuar nossa reflexão hoje é a seguinte: e a escravidão? Acabou de fato depois da abolição? Não. Não, por que não? Porque como eles não colocaram um plano, uma estrutura, plano não, uma boa estrutura para os negros, eles continuaram, como que eu posso dizer? Continuaram, Continuaram a ser escravos, porque continuaram a ser eles, escravos. hum, Então, eles continuaram trabalhando nos engenhos, eles não, continuaram morando nas senzalas, não, eles saíram, só, saíram. Então, a escravidão acabou. eles continuaram presos aos homens que escravizaram eles, Acabou, porque eles acabou tiveram que entre voltar a aspas. trabalhar. Pode falar, Jorge. Acabou entre aspas. Entre aspas, por quê? Porque eles tinham que trabalhar muito ainda para conseguir alguma coisa para sobreviver. Não tinha como. Então era a Certo. mesma coisa praticamente. Ok. Mas então, antes da gente continuar, vamos fazer uma diferenciação aqui. Vocês já viram em língua portuguesa que as palavras elas podem ter uma conotação denotativa ou conotativa, né? A minha pergunta é a seguinte: quando a gente fala de escravidão hoje, nós estamos nos referindo à palavra escravidão no sentido figurativo ou no sentido literal da palavra? Literal? No sentido literal. As pessoas continuam, né, morando na senzala, trabalhando, embora não sejam Não. engenhos, em condições de escravidão, é isso? Não, No claro que sentido... não. Então, vamos pensar. Quando vocês estão falando que a escravidão não acabou, vocês estão resgatando com muita propriedade uma discussão que nós fazemos a semana passada, no sentido de que essa abolição foi insuficiente do ponto de vista da sua qualidade, né? Ou seja, teve abolição, a escravidão acabou, mas a vida das pessoas, tá? A vida das pessoas, ela ainda era marcada, de certa maneira, pela tragédia do passado da escravidão. Isso é uma coisa. Nós estamos falando no sentido figurativo, tá? Mas a minha pergunta é mais objetiva, ela vai um pouco além. A minha pergunta é a seguinte: e a escravidão mesmo? Ela acabou depois da abolição? Sim, Sim? sim. Eles Todo saíram mundo acha das que senzalas. Não, desapareceu a escravidão? Não. não. Por que não? Teve outros países que estavam com a escravidão? Outros países continuavam tendo escravidão. Certo. No sentido literal da palavra, né? Havia países que só depois vão terminar a escravidão. Certo, de certa maneira, podemos levar nesse sentido. Mas tirando o sentido figurado, a escravidão acabou no Brasil depois da abolição? Não, Não. Por que não, Luana? O que porque você me ainda diz? tinha gente que trabalhava em senzala nas fazendas para os senhores e também não ficaram livres totalmente. Duas coisas, né? Primeiro, nós estamos falando que a abolição ela não foi suficiente. É aquela discussão da qualidade da abolição, beleza, tá? Mas o fato de estar vivendo em condições muito ruins, né, não necessariamente significa que, do ponto de vista literal, a gente tem escravidão, né? A gente tem uma situação de trabalho em qualidade tão ruim que a gente pode até comparar com a escravidão nesse sentido.
A segunda questão é a seguinte, a questão que eu quero insistir mas e a escravidão, lato sensu, né? Ou seja, das pessoas irem trabalhar e não poderem fazer a opção de não voltar para casa, né? Das pessoas serem obrigadas a um regime de trabalho que é marcado pela violência do patrão, como se o patrão fosse dono dessas pessoas. Essa escravidão, literalmente, ela acabou? Sim, acabou. Sim. O que vocês acham? Tem certeza? Não há dúvidas a respeito? Desse tipo de escravidão que você está falando, no termo literário, acabou, aparentemente. Aparentemente. Muito bom, acrescentou aparentemente. E é bom, saber por quê? Porque, a rigor, deveria ter desaparecido. Ora, é feita uma lei que diz está proibida a escravidão. A partir daquele momento, né, o país não deveria ter mais situações que a gente pudesse chamar de escravistas, no sentido literal da palavra. Tá? Mas o que eu vou mostrar para vocês na aula de hoje é que a história é um pouco mais complicada do que isso.